Olá pessoal, meu nome é Thaís Dias e junto com as lojas 104 vamos iniciar uma série de vídeos onde vamos ensinar várias peças artesanais e dar dicas de costura para vocês. E na aula de hoje nós vamos ensinar vocês a confeccionar essa linda carteira. Vamos lá aprender? Para a primeira parte, então, nós vamos usar um corte de tecido de 20 por 20 e um corte de manta de 20 por 20. Aqui no tecido, primeiro, como o tecido ele tem uma direção, eu cortei uma faixa, uni essas duas faixas e depois eu deixei a peça inteira na medida de 20 por 20. Agora nós vamos deixar o tecido estruturado na manta, vamos riscar o matelassê e ir para a máquina e fazer a costura. Nós vamos fazer o matelassê e antes eu já coloquei o tecido sobre a manta e eu passei o ferro para grudar. Agora eu vou usar o ponto mais largo da minha máquina, que é o 4. Começo com o retrocesso e vou costurar toda a peça. Depois de costurado, a peça vai ficar assim e agora ela está estruturada na manta. Agora, nós vamos pegar um zíper. A medida do zíper é de 17 centímetros e 4 tiras de tecido de 4 por 4. Nós vamos prender com uma costura 2 tecidos nessa lateral e 2 tecidos nessa lateral. E depois nós vamos rebater a costura. Então agora nós vamos colocar a ponteira no zíper. Frente com frente do tecido, vamos passar uma costura bem na beirada e depois nós vamos rebater essa costura, começando e finalizando com o retrocesso. Agora, com a costura já feita aqui, nós vamos jogar o tecido para esse lado, a gente pode acertar. E aqui, novamente, nós vamos passar uma costura rebatendo o tecido. Agora a costura foi feita nesse lado. Então, depois de costurado, o nosso zíper vai ficar assim. Nós rebatemos a costura aqui na beirada. E caso você use um zíper de metro, você tem que colocar o cursor antes de colocar os tecidos nas pontinhas. Agora, nós vamos passar para a alça. Nós vamos utilizar uma tira de 30 por 5 centímetros, nós vamos vincar ela no ferro e vamos para a máquina e bater uma costura aqui no cantinho para fechar a alça. Para a costura da alça, então, nós vamos fechar essa beiradinha que está aberta, passando uma costura aqui. E eu sempre gosto de deixar um alfinete segurando o tecido para deixar ele mais estabilizado. Vamos lá, então? E aí a nossa costura fica assim no final. Agora nós vamos preparar o bolso de zíper.
Nós vamos pegar o zíper, dobrar ele ao meio, encontrar as pontas e marcar dos dois lados. E vamos repetir o mesmo processo no tecido de frente e de forro. Agora, nós vamos centralizar as marcações do zíper com o tecido, só levando em consideração se o nosso tecido for de direção, nós temos que tomar cuidado para não colocar na posição de cabeça para baixo. E o zíper também, o carrinho do zíper, ele tem que estar posicionado na hora de abrir da esquerda para a direita. Então, vamos posicionar. Frente do zíper com frente do tecido. E a mesma coisa agora, frente do forro com a frente do tecido. E aqui agora nós vamos alfinetar e ir para a máquina e costurar. Os tecidos já estão presos com o alfinete. E aqui só um detalhe, que a parte do exterior do tecido está estabilizada numa entretela com cola. Então, é só colocar o tecido, passar com o ferro e grudar. Vamos costurar. E aqui, eu troquei também o pezinho da máquina para o pezinho de zíper. Aí aqui nós vamos tirar os alfinetes. Tirar os alfinetes. Vamos jogar o forro para trás. E aqui nós vamos, nessa parte aqui, rebater a costura com um pezinho de máquina. Aqui, então, na hora de costurar, se precisar, a gente pode caminhar com o carrinho do zíper para facilitar a costura. Com o bolso costurado, agora nós vamos colocar um botão aqui. Pode ser um botão da sua preferência. Então, para centralizar, eu marquei o meio da peça. Aqui da ponta até aqui eu marquei 2,5 centímetros. E com o gabarito do botão, eu posicionei bem aqui. Marquei com uma caneta que apaga com o ferro, com um abridor de costuras, não pegando o forro na parte de trás, eu fiz um pequeno furo nas marcações e agora eu vou posicionar o botão dessa maneira. Desse lado, antes de colocar o gabarito, nós vamos colocar um pedaço de manta ou de algum reforçador para que o botão não solte ou esgarce o tecido. Nós posicionamos o gabarito e apertamos o botão. Agora, nós também já podemos posicionar o outro bolso que vai vir desse lado do zíper. Já centralizei também o zíper. Vou pegar uma faixa de tecido de 20 por 23. Vou dobrar ao meio e também marcar e centralizar junto na marcação do zíper. E aqui agora nós vamos para a máquina e prender com uma costura de um pé de máquina. Então, antes de costurar, se quiser tirar esse excesso de tecido que fica aqui nas laterais do zíper, pode pegar a tesoura, cortar, mas sem cortar o zíper. E aí agora nós vamos passar uma costura com um pé de máquina bem na beiradinha aqui.
tecido já preso no zíper, nós vamos pegar esse tecido, jogar ele para trás do bolso. Se você quiser, pode alfinetar para segurar. E agora, nós vamos passar bem na beirada uma costura para unir todos esses tecidos. E aqui nós vamos iniciar com o retrocesso. A costura finalizada vai ficar assim, e nós já podemos tirar esses excessos de tecido que ficou usando a tesoura. Agora então nós vamos pegar o corpo da peça que a gente já deixou pronto, reservado. Nós vamos pegar o bolso que nós acabamos de costurar e vamos colocar a frente que tem o botão virada com a frente da estampa do corpo da carteira. E agora nós vamos pegar a alcinha, vamos dobrar ela ao meio e posicionar ela também na parte de dentro, um pouquinho abaixo do zíper, e deixar uma pontinha para fora. E aí, nós também vamos pegar um tecido para ser o forro, na medida de 20 por 20. Nós vamos colocar a estampa do forro de frente para a estampa da carteira. Nós vamos alfinetar. E aqui nós vamos deixar uma marcação, que vai ser uma abertura, por onde nós vamos desvirar a peça. Com um cone de linha ou algo arredondado que você tiver, ou uma régua mesmo, na parte superior nós vamos pegar e marcar para fazer o arredondado da peça. Agora a gente pode ir para a máquina. Agora que nós costuramos toda a peça, com a tesoura nós vamos tirar o excesso aqui dos cantinhos, deixando arredondado. E na parte de baixo nós vamos cortar apenas assim a quina da carteira. E aqui, no lado arredondado, a gente pode dar pequenos picotes com a tesoura, com a ponta da tesoura, para desvirar a peça. Pra na hora que a gente desvirar, ela ficar com a costura toda assentadinha do outro lado.
que a peça estiver assim, se você quiser pegar a própria tesoura e ir acertando os cantinhos, é mais fácil. Agora eu só vou levar a peça ao ferro para passar ela. E aí depois nós vamos prender aqui um botão e fechar a peça. Agora que a peça já tá passada ao ferro, nós vamos posicionar o outro botão aqui. E a gente vai usar o botão de baixo para marcar o posicionamento. Então, nós vamos colocar a aba aqui, marcar em cima do outro botão. Aqui eu coloquei um pedaço de entretela para reforçar o tecido. Eu coloquei o gabarito, marquei com a caneta e abri com o abridor de costuras. Aí aqui a gente posiciona o botão aqui em cima e faz a mesma etapa de colocar um pedaço de manta, gabarito e aperta. Agora, nós só vamos na máquina fechar o buraquinho. Quem quiser pode passar uma costura com ponto invisível à mão. Então, gente, a nossa peça pronta, ficou finalizada assim. E aqui a gente, na peça, a gente tem esse bolso, onde cabe celular, documento. No bolsinho de zíper a gente pode colocar moedas, também pode colocar chaves, caso você queira levar. E essa peça aqui, ela é super fácil de fazer, rápida, gasta pouco material e é muito vendável. Então, se você quiser fazer para vender, é uma ótima opção. Aqui nós temos também uma outra opção, que a gente colocou uma alça em couro. Aqui você pode colocar a sua etiqueta, se você tiver, e fazer outras combinações de tecido. Então, se vocês gostaram dessa aula, deixe aqui então o seu like, comenta qualquer dúvida que vocês tiverem, compartilha com os amigos. E na próxima semana nós vamos ter mais vídeo aqui. Então não percam. E todos os materiais usados, medidas, vão estar na descrição do vídeo. Obrigada por assistir e até mais.